Bom, eu já começo o programa falando sobre colesterol, por isso eu convidei a endocrinologista Sabrina França. Obrigada, Sabrina, pela sua presença. Mas também convidei a nutricionista Lorena Bucher para falar para a gente sobre esses alimentos e como a gente deve preparar para poder ajudar. Primeiro explicar, né? Eu estava lendo, existem 3 tipos de colesterol, é isso? Não, existe o colesterol. Então explica pra gente. O colesterol, na verdade, a gente pode dizer que é a gordura do sangue, né? Então, assim, para ficar mais fácil de entender, tem o colesterol ruim, que é o colesterol LDL, e tem o colesterol que a gente pode dizer que é um colesterol bom, que é o colesterol HDL. E esse VLDL? É um outro subtipo de colesterol, mas que não tem tanta importância, assim, pelo menos na prática, para as pessoas entenderem melhor, a gente não precisa ficar falando dele. Ele não tem tanta importância. O VLDL teria uma relação com os triglicerídeos, que também é um tipo de gordura, né? E quando a gente fala em colesterol e triglicerídeos andam sempre juntos, né? São moléculas de gordura que, em última análise, se estiverem em excesso, podem se depositar na parede dos vasos sanguíneos e provocar obstrução e as consequências que a gente já sabe. Bom, e a gente precisa encontrar o equilíbrio nas taxas desse colesterol, é isso? Existem as metas, né, de valor laboratorial de colesterol que a gente deveria atingir. Então, tem casos específicos, dependendo do risco do paciente, quanto menor esse nível de colesterol ruim, no caso o LDL, melhor. Então, o HDL, antigamente não se dava tanta importância. Hoje já se sabe que o HDL, que é o colesterol bom, tem tanta importância quanto o LDL. E ele muito baixo também não é legal. Então, tem certas medidas também que pode fazer para aumentar a HDL. Pode terminar. Em relação ao LDL, você vai perguntar de medicação? Não, ainda não. Então pode perguntar. Eu ia falar sobre a influência, né? O que causa essa mudança nessas taxas, né? Se só a alimentação influencia. É bom deixar claro, porque às vezes as pessoas acham que só uma dieta bem feita vai conseguir diminuir os níveis de colesterol. Logicamente que uma dieta pobre em gordura, logicamente que vai influenciar na queda desses níveis. Mas a gente tem que lembrar que o nível de colesterol ele tem um componente também, que é um componente endógeno, que é a produção de colesterol pelo fígado. E essa produção endógena é determinada geneticamente. Então, quando você faz uma dieta pobre em gordura, associa atividade física e faz toda aquela mudança de hábito para tentar baixar, você vai agir naquela parte de alimentação, na parte de absorção intestinal da gordura que vai elevar o colesterol. Essa parte de produção hepática não vai ser influenciada pela alimentação. Por isso que algumas pessoas fazem dietas, emagrecem, nem têm sobrepeso para justificar um colesterol alto, e quando você vai fazer uma dosagem, elas têm colesterol alto. Isso é determinado geneticamente. Então, você vai ver o histórico familiar, pais, avós, sempre tem alguma história na família de colesterol alto. A Maria Martins de Vila Velha pergunta se dormência nos braços e nas pernas tem a ver com colesterol alto. Só se o colesterol estiver muito elevado. E o colesterol, para estar muito elevado, por exemplo, o nível de colesterol total, a gente aceita como 200 o limite. Então, quando o colesterol está 240, 280, 350, não justifica esse sintoma. Colesterol não dá sintoma, esse que é o grande problema. Quando a pessoa começa a ter sintoma em função de um colesterol alto, é porque ele está muito elevado. E um colesterol que está acima de 400, 500, às vezes você vê triglicerídeos acima de 1000, muito elevados, isso é um erro de genético na alteração lá do DNA e que atrapalha esse metabolismo do colesterol. Então é uma coisa mais séria, mais grave e que leva a complicações de forma muito precoce, uma idade muito precoce. Dormência nos braços não é uma queixa específica de colesterol elevado. Agora, quando você falou sobre a questão dos alimentos, que a gente vai falar sobre isso, né, o que pode favorecer, mas no tratamento, geralmente a relação de alimentos e medicação vai dar um bom resultado. É isso aí. Inicialmente, se é um paciente que não tem um risco muito elevado, não é hipertenso, não fuma, é jovem, a gente logicamente vai enfatizar a mudança de hábitos alimentares e vamos ver se ele consegue haver uma queda desses níveis sem necessidade de medicação. Quando é um paciente que já tem um risco maior, os diabéticos, um paciente que já é coronariopata, que precisa de níveis mais baixos, é necessário o uso da medicação para manter esses níveis na meta. E geralmente algumas pessoas têm uma certa resistência, né?
Mas existem muitos problemas que podem ser causados por esse colesterol alto e às vezes você está correndo um risco. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, a doutora Sabrina continua conosco e a Lorena vai falar também sobre esses alimentos que podem ajudar aí nesse tratamento contra o colesterol.